agora a gente vai trazer aqui para você um resumo do que teve ali nessa situação de Marcos Braz e tudo mais. Primeiro de tudo, o clube do Remo ele já anunciou as renovações de Klaus e Pavani. Então, Klaus e Pavani já estão garantidos no Remo para a temporada de 2026. Klaus e Pavani, os primeiros renovados com o clube do Remo para a temporada 2026, depois daquela leva ali que vinha Marcelo Rangel, Igor Vinícius e tudo mais. Então, o Remo hoje ele tem já Klaus e Pavani no seu elenco. Há a expectativa de que anuncie a renovação do Sávio também. Há, claro, a expectativa de que tenha anúncio de contratação até o final do ano, até porque nesse momento faltam exato uma semana para o dia 2 de janeiro. Então o torcedor acho que está menos ansioso agora que tem o Osório. E é fato, ter um treinador já coloca muita coisa no chão em relação à expectativa e tudo mais, mas acho que o torcedor do Remo ainda está com aquele sentimento de um presente de Natal, um presente de Ano Novo e tudo mais. Então, zagueiro Klaus e meio-campista Pavani renovados com o Remo para a próxima temporada. Remo que já tem uma base interessante de jogadores que vão continuar, outros ainda não foram estão com contrato com o Remo, mas a gente ainda não tem informação se vão continuar. Por exemplo, Tassano, Alvarino já saiu inclusive, mas são alguns jogadores que ainda falta aquele ok certo se vão continuar no elenco do clube do Remo. Remo que deve contratar mais alguns zagueiros, nas minhas contas pelo menos 3 a 4 zagueiros devem ser contratados. Um deles deve ser o Marlon zagueiro que estava no Ceará. A Abner Luiz trouxe essa informação no dia 22 à noite, dia 23 a gente falou aqui dessa situação. Então a gente já está aí com essa expectativa. Clube do Remo que está hoje já trabalhando no Baenão. Sobre a situação do Marcos Braz. Na coletiva o Braz soltou algumas informações, coisas que o Remo poderia jogar nos Estados Unidos e tudo mais, mas acho que isso como não vale a gente discutir muita coisa, mas citou, né, sobre o planejamento, sobre o que ele está pensando no Remo em relação à profissionalização, com foco nas certidões negativas de débitos, para viabilizar patrocínios também. Confirmou, né, que o Remo ele vai lá para Recife fazer a pré-temporada, porque daria para fazer aqui em Belém, mas lá tem uma estrutura melhor, então se dá para pagar, tem que ir para lá sim fazer, enquanto a estrutura do Remo ainda está sendo feita. Lembrando que essa coletiva do Braz foi antes desse anúncio da Vale. Falou, né, sobre indicações, que o treinador, o Osório, ele deve sim indicar alguns jogadores, mas o que o Remo ele tem, ainda tem alguma questão ali, por exemplo, que como o treinador tem um vínculo próximo ali com Colômbia e Venezuela, ele pode trazer alguns nomes desse mercado. O Marcos Braz não confirmou que ia ficar, mas também ele falou que tinha ali o interesse de ficar. Então acho que só falta algum detalhe, algum ok para todo mundo confirmar. Eu não vou confirmar, porque todo mundo achava que o Guto ia ficar, então, mas a tendência é que o Marcos Braz continue no clube do Remo. Não há nenhuma... hoje não há... É mais próximo que ele fique do que ele não ficar. E aí o torcedor fica preocupado, porque faltam 5 dias para o término do contrato do Marcos Braz, e de fato é uma situação que preocupa muita gente. Surgiu a informação de que o Corinthians estaria atrás do Marcos Braz. O Corinthians, ele demitiu, né, o Fabinho Soldado, que era executivo de futebol, que cobrou muita coisa, inclusive, do clube e tudo mais também, assim como o Memphis cobrou, mas o Corinthians ainda busca ser o executivo de futebol. Ele quer anunciar o nome antes da virada do ano, mas o Corinthians ele quer ter um nome mais voltado para o lado financeiro, por conta dessa questão aí da situação crítica do Timão. E um dos nomes que acabaram aparecendo nesse último dia surgiu o nome do Marcos Braz em relação a isso, mas ontem saiu no UOL que o
Corinthians pode contratar o Bruno Spindel, ex-Flamengo. E eu lembro que surgiu uma informação de que o Bruno Spindel poderia vir para o Remo, inclusive lá atrás. Vocês lembram dessa situação? Porque ele teria um trabalho com o Brás. Mas a informação de momento é que o Corinthians está negociando com o Bruno Spindel. Então esse nome não com essa contratação aí diminui ainda mais a possibilidade do Marcos Braz sair do clube do Remo. Surgiu durante... Tô com a cabeça de que é final de semana, mas não é final de semana. Até pergunta aqui o Cássio Barros. O que acha de Gabigol no Remo? Surgiu essa informação, né, de que o Remo estaria atrás do Gabigol e tudo mais. O que eu tenho de informação? É que o Remo... Primeiro, o Remo ele poderia contratar um Gabigol. O Remo ele tem uma bala que dá para ele gastar num jogador desse tipo, mas em relação ao Gabigol não seria o salário completo, podemos dizer assim, teria que ter parceria com o Cruzeiro. Então, possibilidade financeira, existe essa possibilidade? Existe. O Remo ele tem uma bala que dá para ele fazer essa questão por conta de todo o dinheiro que vai entrar de Série A. Então dá para o Remo, se ele quiser, ele faz uns ajustes ali, faz um sacrifício para, vou trazer um cara muito grande assim. Então, ele conseguiria, dentro de um patamar financeiro, trazer um cara desse tipo. Agora, sobre o Gabigol, eu acredito que seja mais desejo de alguém que esteja por lá e tudo mais, do que de fato uma negociação. O que eu tenho de informação é que não há negociação, mas há um desejo em relação a isso. O que, Tineto? Você perguntou aí? Michel? Que Michel? Não tô lhe ouvindo. Por favor, repita aí. O Michael do Flamengo. Cara, acho difícil também, mas o Remo ele tem uma bala, ele tem uma possibilidade de contratar um jogador desse tamanho, mas pelo que eu sei é sabe? Então, mas não... Qual é o grande problema de trazer um jogador desse tipo, Rafael V8? Você está lá no Rio de Janeiro, em Minas, São Paulo e tudo mais. Para tu ir daqui para ali, vou pegar o Flamengo, Maracanã, 1 hora tu chegou. Aí volta 1 hora. Aí o cara já vai ali pra São Paulo, já viaja um pouquinho, depois já volta. Aí tem um jogo mais longe, lá no Rio Grande do Sul, 2 horas e meia. Pra tu convencer um cara desse de que mais ou menos ele vai dobrar o tempo de espera, de viagem dele, já é uma situação muito grande. Então o grande problema do Remo hoje não é financeiro para trazer É claro que o Remo não tem capacidade de montar um elenco como um Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Mas um jogador desse nível, ele conseguiria trazer. Mas a questão, além toda a questão estrutural que a gente fala aqui, é a questão logística também de convencer um cara desse tamanho, o que muitas vezes impede até do clube buscar, né, a negociação, porque sabe que vai ser difícil convencer. Mas financeiramente seria possível, mas a informação que eu tenho é que não há negociação com esse jogador especificamente. E agora, só para a gente trazer aqui um destaque do Leão Azul, o Remo ele mostrou interesse na renovação do Kaique Almeida. Kaique Almeida é um interesse do clube do Remo, ele que foi emprestado pelo Fluminense, então o Remo ele tem interesse sim na renovação desse jogador, que eu acho que seria uma situação muito importante se o Remo conseguisse trazer um cara que entendeu a realidade, um cara que tem um potencial muito grande. Então se o Remo renovar com o Kaique, eu acho que seria uma situação muito boa. Passando aqui na galera do chat, daqui a pouco a gente traz atualizações sobre o Paysandu. O Dan dizendo que os times do interior querem o mesmo benefício. Isso aqui já foi. O Bruno diz aqui, se CTGM e Paysandu tivessem para treino da base dos outros times do estado, seria um bom começo. Elaine diz que o Diego Hernandes tem que ficar, um bom jogador. O Arlindo fala ali, do Wilson, perguntando sobre o Braz. O Arlindo lembra aqui, né, que foi o Bruno Spindel. O Cláudio Pinheiro diz ali que o Michael é mais bola que o Gabigol. O Arlindo diz que o Gabigol seria um Viseu da vida. Fátima Miranda, Braz falou muito bem na entrevista. A imprensa tem que estar em outro patamar hoje com o Remo na Série A. Vocês continuam criando situações que não é verdade. Até sobre essa situação que eu vi, muita gente falando, o Braz jantou a imprensa, o Braz deitou na imprensa, o Braz mastigou a imprensa e tudo mais. Existe um ponto sim, que
Aí não dá para lutar contra fatos. O Braz cita na entrevista coletiva, lembrei até do Antônio Oliveira. O Remo há 14 meses estava na Série C. Verdade. Vocês estão mais acostumados Ele não cita assim, mas, vocês estavam trabalhando com o time da Série C. É verdade. Mas isso não impede de que... E o torcedor, ele sabe disso. A cobrança que a gente faz... Vou usar o Remo como exemplo. A cobrança que a gente fez no Remo, quando o Remo estava na Série D, quando o Remo estava na Série C, e quando o Remo estava na Série B, foi uma cobrança bem parecida. Eu tenho certeza que o torcedor, quando o Remo estava na Série B, na Série D, ele cobrava tão intensamente quanto ele está cobrando o Remo agora na Série A. Ou o torcedor mudou? O torcedor está encantado com a Série A, o que vier veio. É assim que está a mentalidade do torcedor? Eu acho que não. Porque a mentalidade do futebol paraense é que, e a gente até discutiu isso muito com o Paulo Fernando, que, por exemplo, o que eu me acostumei ao futebol paraense? Paysandu na Série C, sonhando com a Série B, o Remo na Série D, sonhando com a Série C, e depois o Remo na Série C, sonhando com a Série B. Foi isso que eu me acostumei no futebol paraense. Só que isso não é a história do futebol paraense. O futebol paraense não é isso. O que é o futebol paraense? O futebol paraense é o Remo golear o Cruzeiro no Mineirão. O futebol paraense é o Remo ser o primeiro time que viajou do norte do Brasil, né? Não sei se do Brasil, mas do norte com certeza, norte e nordeste, e foi campeão na França. Quantas vezes o Remo jogou a Série A? O Remo foi quarto colocado na Copa do Brasil. O Remo ele tem história na Série A. Então, de fato, a gente não estava nos últimos anos e isso é fato. Todo mundo vai ter que se adaptar. Mas isso não significa que a gente não sabe o que é Série A. Isso não significa que a gente não tem uma noção do que o Remo tem que fazer na Série A. Por que eu cito isso? Porque eu acho que algumas falas do Braz acabaram surgindo, não sei se foi ideia dele, acredito que não, acabou servindo para muito torcedor atacar a imprensa. E eu tenho certeza que isso não foi ideia do Braz. Vou falar isso aqui, os caras vão... Não, isso aí não. Mas é fato que há uma cobrança muito grande no Remo e, cara... Se não for cobrar no Remo agora, que ele tem uma grande chance de mudar a história dele de novo, o Remo mudou a história dele lá em 2008, quando ele cai e fica sem divisão a primeira vez e aí passa um tempão. Mudou uma parte da história do Remo. Então, o torcedor do Remo sabe como foi isso. Mas e agora o Remo tem uma grande chance de mudar de novo a história, só que positivamente. Então, se a gente não cobrar o que o Remo pode fazer em relação a esse capítulo da história que ele está construindo a partir de agora, é para ficar todo mundo encantado? É para ficar todo mundo no oba-oba? Aí eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Essa é a minha opinião. Se você quiser ficar no oba-oba, eu não estou nem julgando o torcedor. Mas se você quiser ficar no oba-oba, se você quiser ele ficar, tá bom, chegamos lá e tudo mais, tudo bem, é um direito seu. Eu acho que não. Eu acho que o Remo tem uma grande chance de quê? Se estabilizar na Série A. Se estabilizar no mínimo numa Série B. Caso dê errado esse ano. Mas, de fato, virar ali de novo um time tradicionalmente ali Série B, Série A e tudo mais, e principalmente na Série A. O Cláudio Pinheiro, o Remo tem que trazer jogadores novos comprometidos. José Bruno, Braz na coletiva afirmou que o Remo não faria nenhuma loucura. Davis Aquino, tem muito jogador bom em time da Série A que por conta de ótimos elencos acaba ficando no banco de reserva. Pode ser esse o mercado do Remo, inclusive. Matheus Adriel, fala Matheus, come muito pavê nesse Natal. Pior que não, come mais rabanada e peru. Renato, Michael tem mais bola que o Gabigol. Elane, prefiro o Rony do que o Gabigol. O Rony que deve ir para o Santos, né? Essa informação que circula lá no Sudeste. Arlindo fala de verdade, meu amigo Davis. O Remo sabe muito bem o que é Série A, não é brincadeira. O Dão, acredito que o Remo vai gastar uma bala num jogador grande e montar o elenco jovem ao mesmo tempo. Pode ser nessa faixa aí. Dan.